Olá pessoal, bem-vindo à nossa quinta aula aliás, né? Nesta aula nós vamos ver um pouquinho da teoria, mas só para vocês conhecerem a placa Arduino, ou seja, o cérebro eletrônico, né, dos nossos projetos. E eu vou ser assim bem breve só para apresentar em linhas gerais do que se trata a placa de desenvolvimento Arduino. O nome Arduino é uma homenagem a um bar, né, em que o Massimo Banzi e outros fundadores do projeto costumavam se reunir. E essa placa ela faz sucesso hoje no mundo inteiro, né, principalmente no campo da educação, para as pessoas começarem a desenvolver aí protótipos de todo tipo. Ela é assim, uma placa que ela tem o microcontrolador MCU da Atmel, né? E que oferece assim uma facilidade de uso, baixo consumo de energia e um nível de integração com esses microcontroladores, né? De 8 e 32 bits da Atmel AVR, que complementa essa linha da Atmel. Esses dispositivos, eles oferecem uma combinação única de desempenho, eficiência no uso de energia e flexibilidade de projetos. É otimizado para reduzir o tempo de comercialização, né? Então eles são baseados em arquiteturas mais eficientes, para você trabalhar aí em termos de código de programação em linguagem C, que a gente vai focar na linguagem C para fazer os nossos projetos, programar a placa, né? Os microcontroladores são espécies de microprocessadores, né? Com uma capacidade reduzida, mas que para os nossos projetos funcionam tranquilamente. E as placas Arduino, elas utilizam justamente esses microcontroladores que eu falei para vocês, os MCUs, né? Da Atmel, MCUs Atmel, e como a Uno, a Mega 2560, a placa Leonardo, a Nano, enfim. Mas a gente vai utilizar a placa Arduino Uno, né? Que vai justamente trabalhar com essas partes aí. Vamos ver a aparência da placa. O que é Arduino Uno, né? Uno vem em italiano, quer dizer ou seja, eles colocam esse nome aí, Uno, para marcar o lançamento da primeira placa Arduino, certo? E essa placa, ela possui, como eu falei, o microcontrolador, né? Aliás, o Atmega 328, o microcontrolador da Uno é baseado nesse Atmega aí. Nós temos aí 14 pinos digitais, eu vou mostrar na próxima figura para vocês verem, de entrada e saída digital, né? Dessas 14 entradas ou saídas digitais, né? Input ou output, nós podemos, 6 são usados para PWM, né? Para controle de motores, por exemplo. 6 entradas analógicas que nós temos do lado oposto, um cristal oscilador 16 MHz, né, que vai fazer aí o papel aí no microcontrolador, uma conexão USB e uma entrada de alimentação, né, que é externa, como vocês podem ver aí na figura. Então quando nós programamos a placa via USB no computador, depois para o nosso projeto funcionar, a gente pode colocar uma placa externa para alimentar esse projeto, alimentar a placa e a energia, né? Deixa eu ver o que mais. Então, além disso, a placa Arduino ela tem outros pinos, né? A de reset, e aquela IOREF, né? Que permite aos shields, que são outras placas auxiliares aí, né, para se adaptar à voltagem fornecida pela placa. As shields, por exemplo, shield para motor, você não pode ligar motor DC diretamente na placa para alimentar um robozinho autônomo, por exemplo, que a placa não vai suportar, e aí você necessita de colocar essas shields, né? E existe uma infinidade de shields, é por isso que a placa Arduino ela é tão famosa, tão utilizada, porque a gente pode fazer qualquer adaptação. Veja, certo. Agora, como é que essa placa? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Que a gente vai trabalhar. A gente trabalha lá no Tinkercad, mas é necessário a gente entender, né? Ver, visualizar aqui, entender o que são esses componentes dessa placa. Desse lado aqui nós temos os pinos digitais. Ele vai do 0 ao 13, certo? Mas esses pinos,
do 0 ao 12 na realidade, porque essa 13 já está ligada aqui nesse LEDzinho. Esses pinos, eles que vão conectar, né, os nossos projetos. São os principais pinos que a gente vai utilizar. Aí nós temos aqui, nessa parte aqui, o conectador para gravação em CSP do Atmega, né? O botão de reset do lado aqui. Vocês podem perceber que também, desse outro lado, você tem a entrada do conector USB. Essa partezinha aqui, ela impede que o USB do computador seja danificado em caso de sobrecarregar, né? Uma corrente acima de 500 mA, por exemplo. E isso aqui você também tem um regulador de tensão, né? Que ele regula 5 volts. Por isso que a gente pode pôr aqui uma pilha de 9 volts, por exemplo. Que ele não vai deixar passar os 9 volts para a placa, senão queima. Então tem esse regulador de tensão, certo? Lá em cima você tem... caso você utilizasse esses TX e RX, esses sinais no projeto, você tem que tomar cuidado, porque estão conectados a outro microcontrolador para navegação. Mas volto a dizer que a gente vai usar principalmente esses pinos aqui, certo? O microcontrolador, que é o cérebro, digamos assim, é esse aqui, né? Nas placas Uno R3 ele é menorzinho um pouco, é quadradozinho. E aqui na placa original Uno ele era nesse formato. Mas a gente já tem evoluções aí com relação a essa figura. Mas eles fazem o mesmo procedimento. Nessa parte aqui nós temos uns conectores para gravação, né? Desse lado aqui que estão os pinos analógicos. Esses pinos também nós vamos utilizar bastante. E nós temos aqui a alimentação, pinos de alimentação externa também, onde você tem o GND, o VCC, né? Para fazer aí como é que eu posso dizer? A alimentação de alguns componentes. Você pode vir por aqui também, que essa parte ele vai alimentar 5 volts, né? O 3,3 volts, e também fazer aqui o GND, que é o terra, o negativo, né? Nos projetos práticos vocês vão ver como é que isso funciona. E assim, em linhas gerais, essa é a placa Arduino Uno. É uma plaquinha que ela é barata, né? Por isso que a gente utiliza muito no campo da educação, na engenharia, muito utilizado para você desenvolver protótipos, em feiras de ciências, né? E assim, você também pode ser um desenvolvedor para ganhar dinheiro a partir dessas placas que você... Tendo um projeto bem feito aí, dá para você fazer coisas assim muito legais, como a gente vai ver nessa série de vídeos, e aprender bastante, né? Inclusive a programação em linguagem C, que você aprendendo na linguagem C, você tendo a base, você programa em qualquer outra linguagem, né? Ela é uma linguagem básica assim para você evoluir aí no campo das outras linguagens de programação. Até a próxima aula, onde a gente vai ver na prática como é que funciona.